Violência, eleição antecipada, assassinato. Ponto a ponto para entender a crise. Alvo de pedido de impeachment, o presidente dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. A 11 dias da votação, um dos candidatos foi morto a tiros à luz do dia, ao sair de um comício da capital Quito. Facção do tráfico diz ter sido responsável pelo crime. O Equador vai às urnas em 20 de agosto em uma eleição antecipada convocada pelo presidente da República após a dissolução da Assembleia Nacional. Na quarta-feira, dia 9, a 11 dias da votação, um dos candidatos, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros à luz do dia ao sair de um comício. Entenda a partir dos 5 pontos abaixo o que está acontecendo no Equador. Onde fica o Equador? Vizinho de Colômbia e Peru, o Equador é um dos dois únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. O outro é o Chile. O país foi batizado com o mesmo nome da linha imaginária que corta o planeta ao meio entre o hemisfério norte e sul. É banhado pelo Oceano Pacífico, tem Quito como capital e o espanhol como língua oficial. O país tem 18 milhões de habitantes, segundo a ONU, menos que todo o estado de Minas Gerais, 20,5 milhões, e que a população da Grande São Paulo, cerca de 20 milhões. O atual presidente é Guilherme Lasso, um político da direita conservadora que atua de forma liberal da economia equatoriana. Ele é um ex-banqueiro que tomou posse em 2021, após uma das maiores crises do país registrada durante a pandemia da Covid-19. Como explicado por Ariel Palácio, o Equador se transformou em um ponto de escoamento de droga de seu vizinho. O Equador não produz cocaína, mas se transformou em um hub de escoamento de droga de seus dois vizinhos, Peru e Colômbia, que são os maiores produtores mundiais. Os grupos diversificaram seu tenebroso business e também estão envolvidos em mineração ilegal. Por que vai haver eleições agora? As eleições presidenciais do Equador deveriam ocorrer apenas em 2025, mas foram antecipadas após Lasso, o atual presidente, convocar uma cláusula da Constituição e dissolver o parlamento em maio passado. O artigo que dissolve o legislativo, conhecido como Morte Cruzada, foi aplicado pela primeira vez no país em meio ao processo de impeachment instaurado contra Lasso, acusado de desvio de dinheiro que ele nega. Pela lei da Morte Cruzada, ao dissolver o parlamento, Lasso estava obrigado a convocar novas eleições presidenciais que foram marcadas para 20 de agosto. Lasso citou à época a grave crise política do Equador e a turbulência doméstica como razões para a medida. Ao jornal The Washington Post, o presidente disse que não participaria de disputa e que não se importava com quem seria o seu sucessor. Quem foi assassinado? Fernando Villavicencio, o quinto colocado das pesquisas, foi candidato morto. Ele tinha 59 anos, era casado e tinha 5 filhos. Como candidato à presidência, defendia o combate à corrupção. Como jornalista, Villavicencio foi o responsável por revelar casos de corrupção do governo do Equador. Em uma das reportagens, ele acusou o ex-presidente Rafael Correa de crimes contra a humanidade. Correa foi condenado a 8 anos de prisão por corrupção. Alega sofrer perseguição política e hoje vive vigilado na Bélgica. Por causa desse caso em que Correa é apontado por crimes contra a humanidade, Villavicencio foi condenado a 18 meses de prisão em 2014, acusado de injúria contra o ex-presidente. O candidato morto chegou a receber asilo político no Peru e dizia-se perseguido por Correa. Durante o exílio, Villavicencio continuou investigando casos de corrupção, incluindo o suposto prejuízo milionário ao Equador com a venda de petróleo para a China e a Tailândia. O caso ficou conhecido como Petrochina. Villavicencio foi membro da Assembleia Nacional do Equador entre 2021 e 2023. Ele se declarava defensor das causas sociais indígenas e dos trabalhadores e foi líder sindical. Autor de 10 livros, Villavicencio também lançou portais de notícias do Equador até entrar na vida política. Quem são os responsáveis pelo crime? O suspeito de disparar contra Villavicencio foi morto um pouco depois do crime.
Até a publicação desta reportagem, as motivações do crime não haviam sido esclarecidas pelas autoridades. Uma facção criminosa equatoriana conhecida como Los Lobos, a segunda maior do país, disse ser responsável pelo assassinato. A facção acusou o candidato morto de não cumprir um suposto acordo. Segundo a rede estatal britânica BBC, cerca de 8.000 pessoas fazem parte do grupo que é dissidente da facção Los Cocheros, braço do cartel de Sinaloa do Equador. Envolvido com tráfico internacional de cocaína, o grupo Los Lobos também esteve envolvido em mortes brutais dentro de presídios do Equador recentemente. Em maio de 2022, essa facção foi responsável por uma rebelião que deixou 43 mortos em um presídio de Santo Domingo. O Equador é violento? O tema insegurança foi o mais citado em uma pesquisa feita pelo Instituto AS/COA em julho, que perguntou aos eleitores o que eles consideravam mais importante na hora de escolher um candidato. A taxa de homicídio no país de 2022 chegou a 25 mortes a cada 100.000 habitantes. O número é bem maior que a média de homicídios do mundo. O relatório da ONU de 2017 estimava uma média mundial de 6,1 mortos para cada 100.000 habitantes. O Brasil, considerado um país violento, teve média de 23,4 mortes por 100.000 habitantes em 2022. Há cerca de 2 semanas, o prefeito assassinado do país, o cientista político Maurício Santoro, em entrevista à Globo News, disse que essa onda de violência gerou uma influência na política do Equador. O país se tornou uma rota muito importante para o tráfico de droga da América Latina, que entra pelos portos equatorianos, atravessa a Amazônia e vai para a Europa e os Estados Unidos, disse ele. Também a Globo News, Tanguy Bagdadi, professor de Relações Internacionais, falou sobre o avanço das milícias do Equador frente ao aumento da sensação de insegurança. O Equador passou recentemente por um processo de elevação muito grande da quantidade de pessoas mortas por 100.000 mortos, a ponto de o próprio presidente Guilherme Lasso ter dado autorização, por exemplo, para que civis tomassem conta dos seus próprios bairros, o que é muito contestado dentro da própria política equatoriana, vai dar uma demonstração do nível de insegurança pelo qual os equatorianos passam, e a gente sabe muito bem qual é o nome disso. Isso que o Guilherme Lasso autorizou, o nome disso é milícia. É você criar, portanto, milícias armadas para proteger sua própria vizinhança, uma vez que o poder público é incapaz de fazê-lo. Obviamente, isso acaba tendo um impacto muito grande sobre duas classes, sobre a classe dos políticos e sobre a classe dos jornalistas. E Fernando Villavicencio calhou a de ser os dois.